Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, e nós vamos ler os versículos 6 e 7. Colossenses 2, versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo, ele escreveu o seguinte à igreja de Colossos: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Meus irmãos, o Dia de Ação de Graças é comemorado no Brasil no mesmo dia que é comemorado no país onde ele foi criado, os Estados Unidos, a quarta quinta-feira do mês de novembro. E o Dia de Ação de Graças dá mais ou menos um mês antes do Natal. Quando eu era criança, eu gostava muito do Natal, até hoje eu gosto do Natal. Eu acho que toda criança gosta do Natal. As crianças que estão aí, eu creio que elas também gostam do Natal. E o Natal é muito bom. Por que o Natal é muito bom? O Natal é bom porque nós temos enfeites bonitos. Natal é bom porque nós temos família reunida, nós temos comida gostosa e nós temos presentes. Sim, meus irmãos, eu sei que o Natal é a encarnação do Filho de Deus. O maior presente, o presente de Deus a nós, o seu Filho. Mas não é nenhum pecado nós celebrarmos a vinda de Cristo ao mundo da forma como eu disse, da forma com enfeites, com comida, com presentes, com família reunida. E o principal dos enfeites do Natal é justamente a árvore. E não importa se é uma árvore pequenininha, daquelas que se coloca em cima da mesa, ou se é uma árvore gigante, daquelas que tem bem no meio de uma praça central de um shopping center. Mas Natal sem árvore de Natal fica esquisito, parece que está faltando alguma coisa. E se você já prestou atenção, e creio que já, hoje em dia, a maioria das árvores de Natal, elas são artificiais. É muito mais prático e muito mais limpo você montar uma árvore de plástico e depois desmontá-la e guardá-la. E mesmo assim é uma árvore muito bonita. Porém, meus irmãos, árvores artificiais são artificiais. Elas não estão vivas. Elas não estão plantadas num vaso, elas não crescem, elas não precisam de poda, elas não frutificam também. Uma árvore artificial ela dá menos trabalho, mas ela já está pronta ali, porém ela está morta. Uma árvore artificial, por mais vantagens que ela tenha, ela não tem vida. Não é como uma árvore natural que dá mais trabalho, mas porém é uma árvore viva. E meus irmãos, o mesmo acontece na igreja do Senhor. Árvores artificiais parecem que estão vivas, mas na realidade estão mortas. Da mesma forma, meus irmãos, existem igrejas que parecem estar vivas, mas porém estão mortas. Nós temos um exemplo nas Escrituras, lá no livro de Apocalipse. Jesus ele mandou o apóstolo João escrever cartas às 7 igrejas da Ásia. E em Apocalipse 3:1, escrevendo à igreja de Sardes, ele diz assim: Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives, estás mortos. Palavras duras de Jesus para aquela igreja. Tens nome que vives e estás morto. Mas, meus irmãos, uma igreja deve ser uma igreja viva.
Jesus ele disse que ele é a verdadeira videira, né? A videira verdadeira, e nós somos um ramo. Uma igreja ela é formada por ramos que foram enxertados na videira que é Jesus Cristo. E sem Cristo nós seremos como uma árvore artificial. Mesmo que a gente aparente estar vivo, nós estaremos mortos. E nós só temos vida, irmãos, pela fé na palavra de Deus. Em João 5,24, Jesus ele disse o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Veja, não é apenas você ouvir a palavra, mas também crer nela. Você pode passar a vida inteira ouvindo sermões, participando de estudos bíblicos, participando da escola dominical, mas se você não crer naquilo que você ouve, você não tem vida. A vida está em ouvir e crer. Quando nós cremos, aliás, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos regenerou, nós nascemos de novo, nós temos a vida eterna, vida e abundância. Todo ser que nasce, veja, nós nascemos de novo, então nós vamos crescer. Bebês, eles são bonitos, mas bebê tem que crescer. Bebê, ele não pode ficar bebê para o resto da vida, ele precisa crescer, ele precisa se tornar um adulto. E se você nasceu de novo, então você é como uma árvore natural. Você é como diz o salmista no Salmo 1:3, é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Percebeu? O crente, ele é como uma árvore enraizada, plantada, alicerçada, firme, que cresce, que amadurece e que frutifica. E um dos frutos da maturidade é justamente a gratidão. É comum, como quando uma criança ganha um presente de alguém, os pais falarem para o seu filho: olha, agradece, fala obrigado. Que às vezes a criança fica naquele ímpeto de rasgar o papel, de abrir aquele embrulho e muitas vezes ela não agradece. Nem sempre crianças são gratas. Eu me lembro de quando eu era criança, faz muito tempo, um pouco de tempo. Todos os natais a gente comemorava em família na casa dos meus avós maternos. E quando chegava a hora dos presentes que ficavam ao pé da árvore, aquela árvore era natural, plantada num vaso, eu, minha irmã e meus primos, nós ficávamos alvoroçados para saber o que a gente ia ganhar de presente de Natal. E teve um Natal que foi inesquecível para mim. Por que ele foi inesquecível? Porque uma tia minha pegou um presente no pé da árvore, me chamou e me entregou, aquele era o presente dela para mim. Na hora que eu peguei aquele presente, eu senti que ele era mole. E eu joguei o presente longe, eu falei assim: não gostei, é roupa, eu queria brinquedo. Você imagina que eu fui disciplinado pelos meus pais depois. Mas veja, isso é o que acontece com a gente às vezes também, meus irmãos. Crianças nem sempre são gratas. De que adianta eu ganhar um brinquedo se eu não tivesse roupa para vestir? Eu não entendia isso e eu fui um ingrato com aquela tia que com tanto esforço, ela se esforçou tanto para comprar um presente para mim. Mas, meus irmãos, o que a gente às vezes não percebe é que nós somos como essa criança que eu era no passado, ou como outras crianças que já agiram desta forma. Nós somos gratos a Deus, sim, quando nós ganhamos aquilo que nós esperávamos, quando Deus nos abençoa da forma como nós queremos ser abençoados. Mas quando Deus nos dá aquilo que nós não gostaríamos, quando nós temos que passar por aflições, desafios, tribulações, nós reclamamos, nós murmuramos, nós ficamos amargurados, nós deixamos de enxergar a providência de Deus nisso tudo. Já o crente maduro, ele agradece ao Senhor em todas as circunstâncias, ganhando a bênção que ele esperava ou não. E a igreja de Colossos, meus irmãos, a igreja de Colossos, Paulo escreve a respeito de gratidão e a respeito também de maturidade.
A igreja de Colossos era uma igreja viva, enraizada no Evangelho, arraigada na verdade, e como resultado era uma igreja que crescia em ações de graças. Interessante que não foi Paulo quem plantou aquela igreja, Paulo não conhecia aqueles irmãos, mas Paulo ouviu falar deles. Quando uma pessoa ouve falar da nossa igreja, o que será que ela pensa? Uma pessoa que não conhece a nossa igreja, mas ouve falar, o que será que ela ouve falar? Bom, Paulo ouviu o seguinte da igreja dos Colossenses, lá em Colossenses 1, 3 a 8. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo, fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então preste bem atenção, o que Paulo ouviu falar da igreja de Colossos? Primeiro, aquela igreja era uma igreja marcada pela tríade fé, amor e esperança. Aqueles irmãos, eles criam em Jesus e amavam uns aos outros. E eles faziam isso porque eles foram instruídos pelo pastor deles, Epáfras. Eles entenderam o Evangelho e assim eles viviam o Evangelho e assim eles amadureciam, eles cresciam e eles frutificavam. E quando Paulo e também Timóteo, que estava com Paulo aqui escrevendo essa carta, quando Paulo e Timóteo ouviram falar desta igreja, se você olhar para o versículo 3, você vai ver que eles deram graças a Deus. Era uma igreja que estava amadurecendo na palavra do Senhor Deus. Queridos irmãos, mais para frente, nos versículos 9 a 12, Colossenses 1, 9 a 12, Paulo ainda continuou dizendo: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordes do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos da luz. Então veja, irmãos, Paulo, quando ouviu falar sobre aquela igreja, que ela estava amadurecendo, ele orava para quê? Para que ela amadurecesse cada vez mais, para que ela crescesse cada vez mais, para que ela frutificasse cada vez mais. E aqui no versículo 12, ele era grato por isso. Então vejam, meus irmãos, Paulo era um homem grato por aqueles irmãos que estavam amadurecendo. E uma igreja viva, que cresce, que frutifica, que amadurece, é motivo de gratidão. Você e eu ficamos gratos a Deus quando nós olhamos para trás e vemos na nossa caminhada tudo aquilo que nós já passamos, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós crescemos e frutificamos. Você não pode ser alguém igual que você era há um ano atrás, ou igual que você era quando você se converteu. Você deve ter melhorado, crescido, amadurecido, frutificado. Todo ser vivo, ele passa por esse processo. E uma vez que nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, nós não podemos estar estagnados da mesma forma como nós éramos na nossa conversão, como nós éramos no passado. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos desejar alimento sólido, nós precisamos ser como uma árvore viva. Só que preste atenção, árvores precisam de alguns cuidados especiais. Se você já plantou uma árvore frutífera, seja o pé do que for, você sabe que uma árvore, para que dê frutos, e mais frutos, e frutos saudáveis, precisa de poda. E poda dói, poda machuca. Às vezes, meus irmãos, para que a gente dê mais frutos, Deus vai nos podar.
Deus vai fazer com que a gente passe por algum tipo de aflição para que a gente frutifique, para que a gente cresça. E isso vai provocar em nós gratidão. E aí sim nós chegamos no nosso texto, aqui em Colossenses, capítulo 3, né? E ele diz o seguinte aqui no versículo 6: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Paulo ele vai falar tudo aquilo que ele falou no capítulo 1, nesses 2 versículos, só que de maneira resumida. Então Paulo vai falar primeiro que uma vez que eles, né, os crentes colossenses e também nós, uma vez que nós recebemos Cristo Jesus, nós agora temos que andar em Cristo Jesus. Como disse o próprio Paulo em Romanos 10:17. Ele disse que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então um dia você ouviu a pregação do Evangelho, um dia você recebeu de presente, como um dom de Deus, fé em Jesus Cristo, você creu nele, você foi justificado e pronto, acabou? Bom, eu sou crente, eu fui convertido, eu fui salvo, eu estou no céu, pronto, acabou? Não, de forma alguma. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, agora nós estamos vivos, salvos pela graça, para quê? Como diz Paulo lá em Efésios 2:10, para nós andarmos nas boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas, para que a gente seja sal da terra, para que a gente seja luz do mundo. Aí você me pergunta, pastor, mas como é que a gente faz isso na prática? Me dê algo palpável, prático. Bom, eu vou deixar para o próprio Paulo responder, aqui em Colossenses mesmo, capítulo 3, versículos 5 a 11. O que é andar em Cristo Jesus? Colossenses 3, 5 a 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O que é andar em Cristo Jesus? Andar em Cristo Jesus, meus irmãos, nada mais é do que o processo da santificação. É você se despojar e se revestir. É você deixar para trás aquela velha vida, deixar para trás aquela sua vida de desobediência e agora viver uma vida de obediência ao Senhor Jesus Cristo. Então, se você recebeu Cristo, diz Paulo, andai nele, seja obediente a Ele. Só que isso só é possível se nós tivermos raízes. Versículo 7 aqui de Colossenses 2. Nele, em Cristo, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. O salmista lá no Salmo 1 diz que se por um lado o justo é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o ímpio é como a palha que o vento dispersa. O ímpio não tem raiz. O ímpio não está firme, o ímpio não está alicerçado, mas o ímpio, qualquer coisinha, ele é disperso. Planta que não tem raiz morre logo, planta que não tem raiz não sobrevive. Isaías capítulo 61 nos conta da obra do ungido de Deus pelo seu povo. E esta obra nos faz ser chamados de carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. O que é um carvalho? Aqui no Brasil nós não temos carvalhos. Carvalho é uma árvore muito grande, muito alta. Ela pode chegar a 40 metros de altura.
Mas o que mais impressiona no carvalho não é a sua altura, mas são as suas raízes. O carvalho, quando passa por tempestades, as suas raízes elas se aprofundam cada vez mais no solo, deixando aquela árvore cada vez mais resistente. E assim, quanto mais tempestade o carvalho enfrenta, mais enraizado ele fica no solo, ficando cada vez mais difícil arrancar o carvalho do solo, chegando no momento que é impossível fazer isso. Porque as suas raízes ficaram tão profundas, que ninguém consegue, nenhuma máquina, nada, nenhum trator, nada consegue arrancar o carvalho do solo. Mas para que isso acontecesse, foram necessárias várias tempestades que atingissem o carvalho. Meus irmãos, Paulo fala aqui em Colossenses 2,7 que em Cristo nós estamos radicados, ou seja, enraizados. E quanto mais tempestade você enfrentar na vida, assim como o carvalho, e nós somos chamados de carvalhos de justiça, nós estaremos cada vez mais firmes, cada vez mais enraizados, radicados no Senhor Jesus Cristo. Paulo também usa aqui em Colossenses 2,7 uma segunda ilustração. Ele diz nele edificados. Lá em Efésios 2, 20 e 21, Paulo ele escreveu o seguinte, ele diz que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício cresce para santuário dedicado ao Senhor. E por fim, meus irmãos, aqui em Colossenses 2,7, ele diz assim, confirmados na fé. Essa palavra confirmado significa firme, seguro, certo. Hebreus 11:1 vai nos dizer o seguinte, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ser confirmado na fé é você ter uma fé verdadeira, uma fé profunda, uma fé certa, é você ter uma fé inabalável, estar certo e convicto. Bom, diante de tudo isso, meus irmãos, você que foi plantado por Deus em Cristo, precisa estar, como Paulo diz aqui, arraigado nele. Precisa estar alicerçado na sua palavra. Você deve amar a palavra de Deus, comer, se alimentar da palavra de Deus, escrita pelos apóstolos e pelos profetas. E assim a sua fé será confirmada. Não vai ser uma fé que titubeia, não vai ser uma fé que balança, mas uma fé firme, confirmada. E qual que é o resultado disso tudo? É como Paulo conclui o versículo 7. Crescendo em ações de graças. Então vejam, meus irmãos, assim como o carvalho passa por tempestades, ele sai das tempestades fortalecido, nós também, uma vez arraigados, alicerçados, confirmados no Senhor Jesus Cristo, isso vai nos levar a ações de graças. É um resultado. Tenho certeza que você passou no último ano, do último dia de graças até hoje, diversas experiências, diversas circunstâncias, e nem todas elas foram boas. Mas vejam, meus irmãos, a palavra nos mostra que nós crescemos, nós frutificamos, nós amadurecemos justamente naqueles momentos onde há tempestade. E qual o resultado disso? Qual o resultado de tudo aquilo que nós já passamos? É a gratidão. E Paulo aqui, meus irmãos, de maneira interessante, ele diz o seguinte, crescendo em ações de graças. Paulo não está falando para que eles fossem gratos. Eles já eram gratos. Eles já eram crentes gratos. Lembra que eu falei? Uma criança, quando ganha um presente que ela quer, ela vai ser grata. As pessoas, em geral, são gratas quando recebem aquilo que elas esperavam. Um crente imaturo, ele vai ser grato quando ele recebe aquilo que ele esperava. Mas e quando nós recebemos aquilo que nós não esperávamos? E quando vem a tempestade ao invés do dia ensolarado? E quando vem a enfermidade ao invés da saúde? E quando vem a crise ao invés de tempos fáceis? Nós, meus irmãos, precisamos aprender que tudo isso nos faz crescer em ações de graças.
Na língua grega, a língua que foi escrito aqui o Novo Testamento, essa palavra crescendo poderia ser melhor traduzida como transbordando em ações de graças. Veja, irmão, Paulo nos ensina que nós não devemos apenas ser gratos, mas crescer em tanta gratidão que nós devemos transbordar em ações de graças. E quando você transborda, quando um copo transborda, não há espaço para mais nada. Não há espaço para murmuração, não há espaço para reclamação, não há espaço para críticas, não há espaço para nada que venha a ser contrário à vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que a gente seja grato. Mas quanto mais você cresce no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, na fé nele, mesmo que você passe por tempestades, você vai crescer. Você vai crescer porque você sabe que as tempestades são instrumento da providência de Deus para nos fortalecer, para nos arraigar cada vez mais na sua palavra, para confiarmos cada vez mais neles. Quando nós somos transbordantes de ações de graças, nós aprendemos o contentamento, aprendemos a sermos contentes em toda e qualquer situação. Então, meus irmãos, quando nós crescemos e amadurecemos no Senhor, a nossa gratidão, ela não se dá apenas em um dia, ou em apenas nos dias bons, mas em todo tempo. Meus irmãos, concluindo, eu dou um breve testemunho. Há um ano atrás, eu entrei em um vale escuro, talvez o mais escuro que eu já tenha passado. Foi muito intenso. Ainda tenho cicatrizes dos espinhos desse vale, mas o Senhor esteve comigo nesse período. O Senhor esteve comigo em cada instante em que eu passava por esse vale escuro. A sua providência esteve comigo. Pela sua providência, minha esposa e minhas filhas estiveram ao meu lado, cuidando de mim, me amparando, me sustentando, orando por mim, durante toda a tempestade. E meus irmãos, isso é motivo de gratidão, porque quando nós passamos pelo vale, nós crescemos. Quando nós passamos pelo vale, nós amadurecemos. Quando nós passamos pelo vale, nós aprendemos. Se a nossa vida fosse o tempo todo boa e tranquila, nós não iríamos amadurecer e nós não teríamos motivos para dar graças a Deus por aquilo que Ele fez por nós na hora da tribulação. Então eu sou grato e eu sei que você também é grato, porque Jesus morreu num madeiro morto, num madeiro sem vida, para me dar acesso à árvore da vida. Isso, meus irmãos, é o maior motivo da nossa gratidão. E é aquilo que deve nos mover todos os dias, mesmo que você não ganhe o presente que você esperava, mesmo que você não receba aquela bênção pela qual você tanto orou, mesmo que você passe por situações que você não gostaria de passar, seja grato, porque com isso nós demonstramos a nossa maturidade no Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém.